Alunos da segunda etapa, como prometido, hoje nós vamos fazer a correção do exercício da avaliação diagnóstica, né? Então, a primeira questão: qual é o complemento e o suplemento, respectivamente, de um ângulo de 87 graus? Tomem cuidado com o nome respectivamente. Se é respectivamente, tem que ser na ordem. Então, qual é a ordem? Primeiro é o complemento, depois o suplemento. O que é o complemento de um ângulo? Ora, o complemento de um ângulo é o ângulo que, somado com o ângulo dado, forma 90 graus. Como você tem um ângulo de 87 graus, o complemento é 90 menos 87, que dá quanto? 3 graus. E o suplemento? A gente diz que dois ângulos são suplementares quando a soma é 180 graus. Então, para você achar o suplemento, você pega 180 graus menos o ângulo que foi dado, que é de 87 graus. Aí 180 menos 87, 10 menos 7 dá 3, aqui ficou 7, aí 17 menos 8 dá 9. Então, complemento 3 graus e o suplemento 93 graus. Observe que na letra B tem 93 e 3. Não é a correta, por quê? Porque tem que ser respectivamente. Então, a correta é a letra E, 3 graus e 93 graus. A segunda. Na segunda tem, o triângulo abaixo é equilátero. Esse triângulo é equilátero. Aí, qual é a medida do ângulo X indicada? Primeira coisa, o que é um triângulo equilátero? Um triângulo equilátero é um triângulo que os três lados têm a mesma medida. Mas o fato dos três lados ter a mesma medida faz com que os seus três ângulos também tenham a mesma medida, os três ângulos internos. Bom, tem um teorema que diz que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Se eu chamar isso aqui de y, então y mais y mais y é 3y, tem que ser 180 graus. Não é isso? Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Não é isso? Aí 180 dividido por 3 dá 60 graus. Isso não é o nosso ângulo X. Observe que o ângulo X é o ângulo externo, certo? Mas o ângulo interno de um triângulo mais o seu ângulo externo, observem, que dá meia volta. Meia volta são quantos graus? São 180 graus. Então, o ângulo Y de 60 graus mais o ângulo X tem que ser igual a 180 graus. Você passa o ângulo de 60 graus por outro lado, aqui ele está adicionando, vai subtraindo. Aí 180 menos 60 dá 120 graus, que é o valor do nosso ângulo X. Letra D, não é? 120 graus. A terceira questão. A terceira questão diz: qual é o valor do ângulo X no trapézio abaixo? Ora, se é um trapézio, qual é a propriedade do trapézio? Quais são as características de um trapézio? Ora, um trapézio é um quadrilátero que tem dois lados paralelos. Então, dá para ver que é esse lado que é paralelo a esse. Quando dois lados são paralelos e você traça uma transversal por eles, traça uma reta passando por esses dois lados paralelos, ele determina esses ângulos aqui, que é o que a gente chama de ângulos colaterais internos, certo? Que é uma propriedade do trapézio. Esses ângulos aqui, tanto faz esse com esse, ou esse com esse, que eu não coloquei aqui, mas não precisa, esse ângulo com esse, a soma tem que dar 180 graus. Então, X mais 80, esse ângulo mais esse, é igual a 180 graus. Posso passar o ângulo de 80 graus para o segundo membro, vai ficar 180 graus menos 80 graus. 180 menos 80, 100, não é isso? Então, a resposta certa, letra C, 100 graus, ok? Bom, agora para a nossa quarta questão.
A quarta questão, ele quer saber qual é o valor da medida do ângulo interno de um polígono regular de 9 lados. Ora, se o polígono é regular, quer dizer que todos os lados são iguais e todos os ângulos também são iguais. Então, descobrir o valor de um dos ângulos é descobrir o valor de todos. Então, basta saber quanto é que dá a soma de todos os ângulos. Tem uma fórmula para a soma de todos os ângulos. Aqui eu vou colocar S9, que eu quero a soma de 9 ângulos internos. Essa fórmula é N menos 2. Aqui eu vou colocar 9, mas no caso já podia até ter substituído, né? Esse N menos 2 vezes 180 graus. Isso dá a soma de todos os ângulos internos. Quem é o N? Ora, é 9. Não é isso? Se tem 9 lados, tem 9 ângulos. Então, 9 menos 2 vezes 180 graus. 9 menos 2 dá 7. Fica 7 vezes 180 graus, não é isso? Então, a soma desses 9 ângulos internos vai ser 7 vezes 0 dá 0. 7 vezes 8, 56. 1, 5. 7 vezes 1, 7. 5, 12. 1260 graus. Bom, isso aqui é a soma de todos os 9. Se eu quiser saber quanto é só um ângulo, então eu tenho que dividir isso aqui por 9. Ó. 1260 divide por 9, que vai dar o valor de um ângulo. Então, 12 dividido por 9 dá 1. 12 menos 9, 3. Baixo 6, não é isso? 36 por 9 dá 4. 4 vezes 9, 36. Sobra 0. Baixo 0. E 0 dividido por qualquer número é 0. Certo? O resto é 0. Terminamos a conta. 140 graus. Então, letra A. Certo? Então, de novo, você usa a fórmula da soma dos ângulos internos, você acha a soma de todos os ângulos. Ok? Como o polígono é regular, todos esses ângulos têm o mesmo valor. Então, como são 9 ângulos, pega o valor da soma dos ângulos, divide por 9, que você acha o valor de um ângulo. Ok? A quinta é a mais análise, sobre a determinação de planos. Qual das alternativas abaixo está correta? Aí você tem, por 2 pontos distintos, passa um único plano. Ora, se você tiver 2 pontos, tem infinitos planos passando por ele, que tem o plano aqui da folha, ó, por esses 2 pontos. E tem um plano que vem aqui, ó, e atravessa ele assim também, ó. Então não determina um único plano, certo? Determina infinitos planos. Eu quero passar logo para as outras que não são as corretas. A correta é a letra B, mas vamos analisar as outras logo. 2 retas distintas determinam um plano. Ora, se você tem 2 retas e elas forem paralelas, ou estiver nesse plano aqui, elas vão determinar um plano. Mas elas podem estar assim, ó, pode ser uma reta aqui nesse plano da folha, e a outra reta é como se fosse o lápis, só que não está, ó, na folha, ó. Deixa eu levantar aqui um pouquinho, ó, erguida. Como se eu tivesse aqui, o meu dedo é uma reta e aqui outra reta. Observa, ó, que só parece que se toca, mas não se toca, ó, tem um espaço entre elas. Então, só 2 retas não determinam um plano. É isso? Um cubo está todo contido em um único plano? Não, porque um cubo é um objeto espacial. Só vai estar contido no plano uma das faces do cubo. Todas as outras estarão fora. Na letra E tem 4 pontos distintos que determinam um único plano. Ora, se não fosse o fato de 4 pontos estarem todos alinhados, poderia considerar que sim, mas você pode ter 4 pontos, como sendo, por exemplo, já viram uma pirâmide? Uma pirâmide de base triangular. Se você pega uma pirâmide de base triangular, ela tem 1, 2, 3, 4 pontos. Só que tem 3 pontos num plano e 1 ponto fora dele, porque sai fora do plano. Teria a base
num plano, se eu colocasse ela em cima dessa folha, mas teria um ponto em cima. São 4 pontos distintos e não determinam um único plano. Não é isso? A única correta é a letra B. 3 pontos distintos e não alinhados determinam um único plano. E ainda observe bem aqui isso aqui, ó. Não alinhados, porque se eles estiverem alinhados, ainda não estaria correto, porque se eles estivessem os 3 alinhados, ó, tá aqui uma reta e 3 pontos alinhados, teria infinitos planos passando por essa reta e, é claro, infinitos planos passando por esses 3 pontos. Então, além de ter que ser no mínimo 3 pontos, eles têm que estar não alinhados, ou seja, não está em cima da mesma reta. Então, a resposta correta, letra B. Espero que tenham compreendido e até a nossa próxima aula.